E para falar mais sobre esse dia de luta contra os ataques à educação, eu converso com a professora da Faculdade de Educação da USP, Sônia Krupa. Boa noite, professora Sônia. Seja bem-vinda aqui no seu jornal mais uma vez, tudo bom? Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite nesse dia tão importante para todos nós. Com certeza. Professora, como que você analisa hoje os cortes promovidos pelo governo Bolsonaro em relação à educação? Eu acho que ele, de alguma maneira, está cumprindo o seu plano de governo, né? E o plano de governo é encabeçado, sim, pelo Paulo Guedes. E neste plano existe um corte da educação pública. Isto que representa os cortes e a incidência deles no ensino superior. Por que talvez Paulo Guedes, essa relação entre Bolsonaro, Paulo Guedes e os cortes? Como que você analisa isso? Olha, nos anos 80, teve aqui no Brasil um grande estudioso chamado Perry Anderson. E ele fez um texto muito interessante, que eu recomendo a todos, chamado Balanço do Neoliberalismo. E ao final desse texto, ele dizia que naquele momento de inflação, de grande inflação, ele teve uma conversa com um técnico do Banco Mundial. Este técnico disse a ele que a hiperinflação tinha que chegar no Brasil muito mais para que os brasileiros aceitassem o remédio. Para mim, o Paulo Guedes está apostando nisto. Quanto pior, melhor. Ele fez esta fala que o Brasil está quebrado, que o Brasil e que a culpa é do Congresso Nacional e que o remédio é a reforma da Previdência. Ora, a gente não pode atribuir ao remédio a causa da doença, até porque este remédio mata o paciente. Isso seria uma chantagem, você acredita, professor? Eu acho que é uma tática. É uma tática do Paulo Guedes, porque o governo Bolsonaro não apresenta nenhum projeto. Certo. Não é verdade? Só cortes. Nenhum projeto. Ele não apresenta um projeto de tornar o país possível. E ele é o Estado brasileiro. E é claro que ele tem mecanismos para isso. Ele só diz que as reformas são um elemento para tornar o Brasil viável. E, obviamente, viável para quem? Para uma população que morreu, para uma população que não tem direitos, uma população que empobreceu. E aí o ataque à educação. O ataque à educação, para mim, tem duas frentes. Uma frente que é ideológica, que ele sempre disse, o Bolsonaro, que as universidades, e aí ele tem o seu guru, não é? Que pensa que as universidades têm um pensamento monolítico à esquerda, né? A universidade é exatamente o espaço da universalidade dos debates e do conhecimento. Não é isto que ele fala, em primeiro lugar. E em segundo, eu acho que tem um desgaste da própria universidade que está ligado a um processo de inviabilização dela como estrutura pública, não é? Numa lógica de privatização. Você acredita que ele enxergue as universidades como ameaça? Acho que não. Não. Não, agora, eu acho que elas se transformaram numa ameaça a ele. Ele nos colocou numa posição unida contra esta barbárie. E isso que foi interessante, não é verdade? Nós tivemos uma movimentação, diria que absoluta, dentro da Universidade de São Paulo. Unidades que não tinham tanta mobilização apresentaram uma mobilização forte. A medicina, a engenharia, a São Francisco, todos nós unidos nesta situação de ameaça e de uma ameaça completamente irresponsável, não é? E com uma aparência de despreparo, porque todos nós que fomos, e muitos de nós somos de administração pública, sabemos o que é contingenciamento. Mas o problema é que o contingenciamento que eles estão apresentando inviabiliza a universidade e nos coloca de frente para uma situação de impossibilidade de funcionamento. Estou dizendo que nos coloca, me colocando no lugar dos professores das universidades federais e dos institutos técnicos. Certo. É impossível você cortar a luz. Como você funciona sem luz? A água, é impossível você cortar as bolsas. Por quê? Porque as bolsas não são porque as pessoas estão pegando as bolsas porque elas não precisam. Enfim, não, elas precisam das sim, bolsas. E, portanto, tirar das bolsas, elas não têm condição de estudar. Muitas delas. Então, eu acho que é uma medida irresponsável. Porque, na verdade, foram apresentados esses cortes, ele mesmo, quando questionado, disse é necessário, né? Mas não há estudos, né, que comprovem esses cortes. E acho que o Lorenzoni faz uma fala e eles fazem exemplos, não é? Como se estivesse cortando o supérfluo. E não é isto. Agora, eu acho que sério, e tão sério quanto o corte
no ensino superior é o corte na educação básica. É o corte violento na educação básica, maior na educação básica, não é? Que desresponsabiliza, que é uma irresponsabilidade do governo federal com relação à educação infantil, com relação à educação de jovens e adultos e ao ensino técnico, não é? Então, eles estão secando áreas que são vitais para o desenvolvimento do país, não é? Agora, eles têm que dizer, eles querem ou não que o país se desenvolva. E qual é a concepção de desenvolvimento? Né? Porque a concepção de desenvolvimento que está sendo apresentada é da morte da população, não é? É do enfraquecimento da população, é do empobrecimento da população. E é, obviamente, uma proposta que não mexe com os bancos, não mexe com os poderosos, de fato, não é verdade? Então, como é que é? Né? O Chicago Boy está fazendo o receituário mesmo mais que liberal, não é? Neoliberal, as últimas. Chicago Boy é o Guedes, é né? o Guedes. É o Guedes. E eu acho que a gente tem que olhar para o Paulo Guedes. Ele está indo firme. Ele tem uma proposta para a educação que está baseada na não vinculação de recursos, e é isso que ele está apostando, tá certo? E por isso ele desmonta a rede pública, ou ele privatiza, ele enfraquece, ele fragiliza, ele empobrece para poder privatizar mais fácil. E a própria universidade buscar essa alternativa, não é verdade? Achar que no mercado a gente vai ter solução, que não é factível. Ele aposta em voucher, não é? Que ele falou várias vezes no seu discurso de posse. Ele aposta na homeschool, não é verdade? Então, ele tem uma proposta para a área educacional e para a área das políticas sociais, tá certo? E a proposta é efetivamente um desmonte dos direitos sociais, não é? É uma proposta de Estado que não tem um gasto, né, um comprometimento com as políticas sociais. Essa é a tônica da política econômica. Algo privatista, assim, para ser levado... Né, ela é, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que, de alguma maneira, se a gente parar para pensar, o governo Fernando Henrique Cardoso também tinha esta tônica, não é? Ele também faz uma proposta de emenda constitucional que vai dar no Fundef, no Fundef, como uma política focal. Então, o Estado deveria se preocupar apenas com o ensino fundamental. O governo Lula, pelo contrário, vai ter uma preocupação com o Fundeb. Então, toda a educação básica vai ter um fundo público para a sua sustentação. Então, o Fundeb, que por sinal se esgota no ano que vem. Portanto, é primordial que a gente tenha um olhar para o ensino superior e para a educação básica. Inclusive porque, Ana, é de uma tolice sem igual aqueles que falam que é preciso priorizar um em detrimento do outro. Certo. Não é verdade? Todos nós sabemos que quando a família como um todo tem acesso ao ensino, a família como um todo progride no ensino. Desenvolvem os pais puxam os filhos e os filhos puxam os pais. Então, essa ideia de que é uns contra os outros, ou vou priorizar estes em detrimento daqueles, é uma política tola de desenvolvimento da pessoa humana e do país, não é? E acho que é isso que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar, cadê o projeto de economia? Cadê o projeto de país? Então, eu acho que os estudantes, quero conclamar os estudantes, nós professores, que a gente vá para a rua. Que a gente vá para a rua para denunciar, mas que a gente vá para a rua para anunciar. Não é? O que nós faríamos no governo? Como é que a gente pode pensar, e as pesquisas têm dados e estudos consistentes, as universidades têm estudos consistentes para pensar alternativas e para mostrar a esse país. As universidades têm esse papel, né, essa função pública de compromisso com a sociedade brasileira, de junto com a sociedade discutirmos um projeto para o país já, que não seja esse. Então, é não a reforma da Previdência e é sim aqui. Né? O que é que nós queremos e exigimos desse governo? Nós temos que fazer esse caminho. E tá aí a importância de um dia como hoje, dia de luta, né, contra dia todos esses retrocessos. A senhora participou também na Avenida Paulista. A gente está vendo imagens de algumas cidades aí do Brasil que também aderiram a essa mobilização. E tá aí a importância, né, professora? Muito. Tenho maior orgulho, a minha faculdade de educação da USP saiu com uma bela faixa. Tire a mão da educação, Faculdade de Educação da USP unida na defesa da escola pública. E aí, Ana, quero dizer o seguinte, olha só, há uma centralidade muito grande na figura dos professores.
não é verdade? Não é porque sou professor, não estou fazendo uma luta corporativa, estou dizendo, não existe educação sem uma relação estudante-professor, não é? Então, há que se valorizar o professor em todos os níveis e, portanto, a gente defende sim, que haja uma negociação permanente de valorização dos docentes, não é? Das universidades públicas e, obviamente, da USP, obviamente, mas profundamente da educação básica. Não é? Há um piso salarial, há uma responsabilidade de todos nós com a escola pública, que é constituída por quem? Por estudantes, professores e funcionários. E, portanto, nós não admitimos que isso seja sucateado. Perfeito. Professora, obrigada, viu, pelas suas informações, explicações e sua participação. E viva Paulo aqui. Freire, não é, Ana? Exatamente. Porque Paulo Freire, não é? Acreditava no diálogo, acreditava na educação e profundamente acreditava que o Brasil e os brasileiros éramos todos nós possíveis. Perfeito. Viva Paulo Freire. Obrigada mais uma vez, professora. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.